Agora, eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não sabem e que o pastor Reinaldo acho que não sabe também. Lembram do texto que o pastor Reinaldo trouxe aqui no momento das ofertas? Romanos 12, 1 e 2, não é isso? Pois bem, é o texto da mensagem. Então, eu estou feliz porque o pastor Reinaldo já deu uma introdução boa da mensagem. Isso vai facilitar. Então, vocês já estão contextualizados em Romanos 12, 1 e 2. Aliás, eu devo dizer que hoje pela manhã, mais uma vez, tivemos uma manhã tão rica, tão abençoadora aqui. Abram suas Bíblias, por gentileza, em Romanos, capítulo 12, sem mais delongas. Enquanto isso, você está intercedendo, Senhor, dê graça ao pastor Reginaldo. Eu creio que você está intercedendo. Vamos ficar em pé, mais uma vez? Esse é um texto que já se sabe de cor, mas ainda assim, vamos ler aqui de novo. Eu não vou fazer uma leitura responsiva para a gente poder otimizar o tempo. Vamos acompanhar a leitura. Quem não tem Bíblias em mãos, está sendo projetado. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tua palavra, te agradecemos por tudo que até aqui temos ouvido do Senhor, te agradecemos pela maneira especial com que o Senhor fala conosco. Obrigado, porque de diversas formas o Senhor tem falado conosco. Permita que nestes minutos próximos, que o Senhor também fale conosco através desta palavra. Colocamos as nossas vidas diante de Ti, colocamos diante de Ti a nossa atenção, esse tempo, e que os nossos corações sejam, sim, a boa terra para as Tuas preciosas sementes. Te pedimos humildemente e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Vamos direto ao ponto. Paulo está conclamando os irmãos a apresentarem algo a Deus. Existe algo que nós precisamos apresentar a Deus. Sabe, nós podemos ofertar muitas coisas para Deus. Podemos ofertar dinheiro. Aliás, hoje pela manhã eu disse isso, e é importante enfatizar. Tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar. É interessante quando Jesus fala que nós não podemos adorar a Deus e as riquezas. Porque muitos se agarram às riquezas como um Deus. E existe esse Deus chamado Mamon, onde o dinheiro é cultuado, onde o dinheiro, e nós sabemos pela palavra de Deus que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós vivemos num país extremamente corrupto e uma corrupção sistêmica, onde o dinheiro está no centro dos poderes. Mas que bom que no meio deste caos, Deus está chamando o seu povo a se apresentar. Eu me lembro da minha convocação para o exército. Eu fui convocado para me alistar. Eu tinha que estar lá. Eu tinha que apresentar o meu corpo. Eu tinha que me apresentar.
Paulo está dizendo que nós devemos oferecer os nossos corpos, as nossas vidas. É algo concreto, é algo tangível, algo palpável. Deus nos deu vida. Esta vida que temos pertence a Deus. O ar que nós respiramos saiu de Deus. Foi Deus quem soprou em nós o fôlego de vida. É verdade que muitos não reconhecem essa verdade, de que Deus nos criou, de que Deus nos deu a vida. Mas um discípulo de Cristo reconhece, e reconhecendo este governo de Deus sobre sua vida, se entrega. Um dia reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, e a Ele nos entregamos. O que estávamos fazendo ali? Estávamos apresentando os nossos corpos. Paulo está rogando: entregue-se, ofereça o seu corpo. Você recebeu um corpo e ele precisa ser consagrado a Deus. Aqui, Paulo está falando de uma dedicação integral da vida. Como bem disse o pastor Reinaldo, não se trata apenas de uma reunião religiosa, onde ritos são cumpridos. Está para além disso. Está para além de um programa de culto. Está para além de boas intenções na celebração da congregação. Discípulos de Cristo apresentam os seus corpos. Você pode repetir isso para você mesmo. Discípulos de Cristo se apresentam seus corpos. E o mundo precisa ver estes corpos. Tem muitos cristãos que pensam que pelo muito falar vão convencer as pessoas da obra de Cristo. Nós não convencemos ninguém de absolutamente nada. Mas há algo que cristãos podem fazer, e fazendo, esse corpo fala muito mais do que com palavras. Quando nós apresentamos os nossos corpos a Deus, o mundo vê nestes corpos o Cristo de Deus. Eles vão ver nestes corpos entrega. Por isso sempre falamos da oferta primeira, que está para além dos nossos dinheiros, que está para além dos nossos dons e talentos. A oferta primeira é a minha vida. A oferta primeira é a sua vida. O mundo precisa ver. Quando Jesus, em sua obra vicária, apresentou o sacrifício que agradou a Deus e que o mundo viu, ele apresentou o seu corpo. Ele entregou o seu corpo para ser esbofeteado. Ele entregou o seu corpo para ser massacrado, para ser humilhado. Ele ofereceu o seu corpo em sacrifício vivo a Deus. Ao contrário dos animais mortos no Antigo Testamento, agora o Cordeiro de Deus, definitivamente, o Cordeiro do sacrifício definitivo, do sacrifício substitutivo, é oferecido. Portanto, o sacrifício é vivo. É vivo. Mas o sacrifício é santo. Aquele que se apresenta ao Senhor, ele está num processo de santificação, de separação para Deus. Meus irmãos, não há comunhão entre luz e trevas. O Senhor nos tirou das trevas. O Senhor nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor.
Ele nos trouxe para a luz. E é a luz de Cristo incidindo sobre nós que faz com que o Espírito de Deus nos convença daquilo que precisa ser mudado, daquilo que precisa ser modificado. Apresentem os seus corpos, Paulo está dizendo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tudo que vemos no sacrifício do próprio Cristo, Jesus nos chamou para morrermos com Ele e vivermos com Ele. Jesus nos chamou para nos entregarmos como Ele se entregou. Eu não sei se vocês acompanham isso de perto, mas nesse momento, milhares de irmãos nossos estão sendo mortos. Os seus corpos estão sendo oferecidos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqueles seus algozes que estão os matando, acham que estão fazendo bonito, acham que estão vencendo, acham que são os bons, acham que podem fazer o que querem fazer, mas eles não sabem que aqueles homens e mulheres são sementes de Deus sobre a face da terra. Homens e mulheres consagrados a Deus. Sangue de inocentes que são derramados todos os dias. Conscientemente, queridos, deixem claro para todos quantos estiverem à sua volta, e isso é inteligente. A minha vida pertence ao Senhor. A minha vida pertence ao Deus Todo-Poderoso. Eu o reconheço não só como Deus que criou todas as coisas, eu o reconheço como aquele que me salvou, aquele que me amou. Eu estou consciente disso. E consciente disso, eu não me conformo. E consciente disso, eu não me deixo moldar pelo mundo que está à minha volta. E aqui está a contraposição. E isso precisa ficar claro. Saibam disso, queridos irmãos, que aqui estão, aqueles que estão nos acompanhando. Isso tem que ficar claro. Para aqueles que estão conosco, para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, pertencemos ao Senhor. Somos dele. E porque somos dele, não nos conformamos com o mundo. E é interessante, porque em João 3,16, nós entendemos que Deus ama o mundo. E ama o mundo, o ser humano. O mundo, o ser humano. Pessoas. Deus ama as pessoas. Nós fomos chamados por Deus para amar as pessoas. Mas Deus abomina o pecado. Deus abomina o sistema maligno. O mundo sistema maligno que está à nossa volta. Eu não posso me conformar. E o meu não conformismo começa com a minha vida. Então vamos parar só um minuto. Eu sei que é difícil não pensar sobre isso, porque nós estamos ouvindo isso o tempo todo. Mas vamos, por um minuto, deixar Brasília de lado. E vamos olhar para dentro de nós. E vamos olhar para dentro de nós com sinceridade, de coração. E vamos pedir ao Espírito de Deus que lance luz sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, as nossas intenções, as nossas maquinações. Vamos deixar o Espírito de Deus jogar luz sobre nós. E Ele vai mostrar a cada um de nós que nós não devemos nos conformar com isso que nós estamos vivendo. Com a maneira como nós estamos vivendo. Com a maneira como nós estamos cuidando das nossas famílias. A maneira como nós estamos nos relacionando com as pessoas. A maneira como nós estamos amando as pessoas.
Deus tem falado muito ao meu coração. Detalhes, coisas importantes que estão passando de maneira imperceptível. E elas vão se acumulando em nós. E sabe o que acontece? Nós vamos nos esfriando espiritualmente, nós vamos nos entristecendo, nós vamos nos enfraquecendo, nós vamos entrando em um lugar muito escuro e perigoso. Nesse momento, existem centenas de milhares de pessoas, de cristãos até, que estão nesses lugares escuros e não conseguem sair de lá. Eu digo a você, Deus te ama suficientemente para tirar você de qualquer condição que você esteja. Eu digo para você, com toda a autoridade nesta noite, você tem um Deus que pode resolver todas as questões tuas interiores. Não se conforme com o mundo que está à sua volta, não se conforme com os padrões do mundo, não se conforme com as mentiras do mundo, não se conforme com o pecado. Alguém disse, não lute com as trevas, acenda a luz. É só acender a luz e as trevas se vão. Acenda a luz na sua casa e o diabo não terá autoridade dentro do seu lar. Acenda a luz de Jesus lá e ele não vai te acusar, e ele não vai vilipendiar você, e ele não vai machucar você, porque a luz está acesa. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Discípulos de Jesus não se conformam. Então você já sabe, discípulos de Jesus apresentam os seus corpos, discípulos de Jesus se entregam a ele, discípulos de Jesus se separam para ele em santificação, discípulos de Jesus estão querendo buscar mais a Deus, estão querendo aprender mais da palavra. Eu estou tão feliz de ver muitas pessoas vindo aqui pela manhã, domingo, estudar a palavra. Eu estou muito feliz de ver pessoas vindo aqui orar nas quartas-feiras, na sala de oração das mulheres, na sala de oração dos homens. Eu estou feliz, mas que a minha felicidade fique em algum lugar para eu apenas desfrutar. Isso não interessa tanto, a minha felicidade. O que interessa mesmo é que com isso nós estamos agradando a Deus, nós estamos glorificando a Deus, assim como seu Filho Jesus glorificou em todo o tempo que esteve aqui. Eu lhes encorajo, continuem orando, continuem lendo a Bíblia, acendam a luz, não se conformem. Não se conformem com as más notícias, porque nós temos a boa notícia. Satanás tem tentado nos distrair e nos machucar com más notícias. E sabe, realmente nós não vamos resolver esses problemas que estão à nossa volta. Nós não damos conta de muitas destas coisas. E é verdade, temos que assumir isso. Mas uma coisa nós podemos fazer, não nos conformamos com esse mundo, não nos conformamos com o que aí está. Não é isso que Deus quer para nós, não é isso que Deus quer para as nossas casas, para as nossas famílias. Então pare com essa política de boa vizinhança. Eu não estou dizendo que você tem que ser inimigo de ninguém, eu só estou dizendo que nós precisamos deixar as coisas bem claras. E dizer para os nossos amigos, você pode vir até aqui, daqui para cá, não entre aqui, porque aqui está o meu Deus, esta é a minha fé, e eu não aceito. Você pode falar o que quiser falar de mim, mas lave a sua boca para falar de Deus. Discípulos de Cristo não se conformam, eles amam o ser humano, mas rejeitam o sistema maligno. Estou terminando. Falando sobre não conformar, cuidado com os políticos de estimação.
Existem muitos cristãos que estão deixando de seguir a Jesus para seguirem homens, sejam eles mais religiosos ou menos religiosos. Cuidado com isso. Cuidado com essas armadilhas do diabo. Nós temos um Senhor. Somos discípulos de Jesus. Não nos conformamos. E por fim, transformamos. Como que é isso, pastor? O texto sagrado diz: mas transformai-vos. Eu gosto de pensar de uma outra maneira. Mas deixem-se transformar. Porque verdadeiramente não somos nós que produzimos as transformações. É o Senhor que está em nós. E quando nós apresentamos os nossos corpos e não conformados com o mundo, nós podemos ser agentes de transformação. O mundo à nossa volta precisa ser transformado. Mas nós precisamos ser transformados. O mundo não será transformado se não olharem para a igreja de Cristo e verem nela a transformação. E não existe transformação sem renovação. Uma nova maneira de pensar, uma metanoia, uma mudança de mente. É isso que o Espírito de Deus quer fazer em nossas vidas. A renovação aqui se dá por meio do Espírito de Deus que nos ensina, que nos faz entender, que nos faz perceber. Hebreus 4:12 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sempre haverá para os discípulos de Jesus, da parte de Deus, águas tranquilas, pastos verdejantes que nutrem e refrigeram a alma, que trazem o renovo de Deus. Eu preciso do renovo de Deus todas as manhãs. Eu preciso guardar as fontes da vida em minha vida. Eu encontro estas fontes, jorram aqui dentro. Jesus disse para a mulher samaritana: se você soubesse quem está falando com você, brotaria no seu coração, no seu interior, rios de água viva. Há uma fonte de Deus jorrando do trono de Deus sobre nós, que regam a nossa vida, que nutrem a nossa vida, que hidratam a nossa vida, que nos fazem erguermos na força do Espírito de Deus. Termino então. Só podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E muitos desejam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nem sempre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é aquilo que nós achamos, ou é aquilo que nós gostaríamos. Por incrível que pareça. Todos querem viver uma vida abundante. Qualquer pessoa quer viver uma vida agradável, uma vida digna. Em Cristo podemos ter uma vida abundante, uma vida digna, uma vida que agrada a Deus, uma vida que transforma ambientes, uma vida que inspira os outros, uma vida frutífera que produz frutos dignos de arrependimento, frutos que verdadeiramente agradam a Deus. Vida digna é uma vida que apresenta frutos que agradam a Deus. Deus quer que nós tenhamos uma vida digna. Existem muitos que pensam no céu. O céu está ali, a eternidade está ali. Eu vou para a eternidade e vou vivendo uma vida medíocre, e vou vivendo uma vida de qualquer jeito, e vou vivendo uma vida de qualquer jeito, e ainda digo que é isso que Deus tem para mim? Como assim? Então eu digo para vocês nessa noite: há dignidade antes da eternidade. Há dignidade antes da eternidade. A eternidade está lá, o Senhor Jesus nos deu, mas o Espírito de Deus está aqui para fazer com que eu tenha uma vida digna, uma vida que agrade a Deus, uma vida que glorifique a Deus, uma vida digna.
Eu não vou mendigar, porque eu tenho uma vida digna. Percebe? Você percebe isso? Você percebe que quando você veio para Jesus, Ele foi mudando muitas coisas na sua vida, Ele está mudando muitas coisas na sua vida, você tem uma vida digna, Deus está te dando uma vida digna. Dando uma vida digna a indignos, porque nós éramos indignos, nós somos indignos, mas por causa dEle, Ele nos dá essa dignidade. Então Paulo vai dizer aos Filipenses, no capítulo 1, verso 27, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Não vai viver o Evangelho de qualquer jeito, você pertence ao Senhor, o seu corpo foi consagrado ao Senhor. De modo digno do Evangelho, para que, ou indo até aí, para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Viver de modo digno. Acima de tudo, viver de modo digno. Digno da boa notícia que recebemos, digno da salvação que obtivemos em Cristo Jesus, digno do Deus Todo-Poderoso que nos projetou para Ele. Meus irmãos, Deus tem uma vida digna para nós, Deus tem uma vida digna para você, Deus te trouxe aqui hoje para dizer, Ele tem uma vida digna para você. Ah, pastor, eu estou vivendo... Não vá viver assim mais. Quebre esse ciclo em nome de Jesus. Ele te chamou para viver uma vida abundante, porque há uma vida digna antes da eternidade. Deus está interessado em que eu viva essa vida digna e desfrute de sua presença aqui. Existe ali, eternidade à espera daqueles que foram levantados, daqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Mas existe aqui, agora, dignidade para os discípulos de Cristo, que se recusam a se conformar e que se deixam transformar pelo Espírito de Deus. Discípulos de Cristo vivem a dignidade antes da eternidade. Feche os seus olhos, vamos orar. Talvez você diga, pastor, o senhor não sabe, eu estou sendo acusado pelo inimigo porque eu fiz algo que entristeceu a Deus e eu não consigo sair disso. O inimigo tem me acusado. E isso me enfraquece, isso me entristece. Porque, claro, você já tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus fala alto no seu coração, mais do que as palavras de um pastor. Deus não vai te acusar. Deus quer mudar você. Deus quer me mudar. Então Ele nos chama para esse lugar de confissão e de arrependimento. Tiago vai dizer, confessai uns aos outros os vossos pecados para seres curados. Muitas pessoas estão doentes na alma, porque não confessam seus pecados. Porque não colocam diante de Deus, de fato, aquilo que as machuca. Eu te encorajo nessa noite a abrir o seu coração para o Senhor. Eu te encorajo nessa noite, em nome de Jesus, a sair desse lugar escuro, em que não se pode falar. Deixe o Espírito de Deus agir aí. Ele vai trazer ao seu coração arrependimento. Ele vai trazer ao seu coração mudança.
Ele vai te abençoar porque Ele quer te abençoar. Querido, compreenda isso nesta noite. O Senhor não quer te acusar, Ele quer te abençoar. Quem quer te acusar é um outro ser. Deus quer que você viva essa vida digna, com a cabeça levantada, olhando para cima, olhando para frente, olhando para o autor e consumador da sua fé. Eu te encorajo nesta noite a olhar para Ele, para o Cristo de Deus, que morreu por você, que morreu pelos seus pecados, que morreu por aquilo que está te atormentando, para te livrar daquilo que está te atormentando. Coloque diante do Senhor agora o seu coração. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Quantas coisas Deus já mudou na minha vida. E quantas coisas Ele ainda quer mudar na minha vida. Deverá ser assim com você também. Esse é o processo de santificação do Senhor em nossas vidas. Ele vai nos mostrando, Ele vai falando conosco, Ele vai nos moldando a sua forma, e nós vamos ficando cada vez mais inconformados com o mundo que está à nossa volta. E somos renovados por Ele, e renovados por Ele, somos agentes de transformação. Os nossos familiares podem mudar pelo Espírito de Deus que opera em nós. Eles podem mudar os nossos vizinhos, os nossos amigos. Deus quer fazer muito mais. Se renda a Ele. Apresente o seu corpo. Apresente a sua vida. Entregue a sua vida. Se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida nesta noite. Se você compreendeu isso, em nome de Jesus, Ele vai te acolher, Ele vai te abraçar, Ele vai cuidar de você, Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar a vencer o pecado. Acenda a luz na sua vida, acenda a luz na sua casa, acenda a luz, e as trevas vão embora. E as trevas terão que ir embora. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas eu gostaria que você colocasse aí, onde você está, o seu coração. Você que está em casa, você que está aqui, aqueles que ainda vão ouvir. Senhor, nessa hora, nós queremos colocar diante de Ti a vida de cada um dos Teus filhos que aqui se encontram, de cada um dos nossos queridos. Nossas vidas estão diante de Ti, Senhor. Nós estamos diante do Senhor e queremos dar ouvidos à Tua voz, queremos dar ouvidos à Tua palavra. Teu servo, apóstolo Paulo, está rogando aos seus irmãos em Roma, e a cada um de nós, ainda hoje, rogando, implorando, que apresentem seus corpos. E nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, no Teu altar, colocando diante de Ti as nossas vidas, os nossos corpos, colocando diante de Ti. Sim, Senhor, é nesse lugar da Tua presença, é no Teu altar, que compreendemos a grandeza do Senhor em nossas vidas, do que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que cada um de nós aqui seja renovado pelo Senhor, em sua fé, em seu amor, em esperança, em segurança do Senhor. Ajuda-nos a não nos conformarmos com o mundo que está à nossa volta. Ajuda-nos a nos contrapormos ao que aí está. Ajuda-nos, Senhor.
Ajuda-nos a transformarmos, a sermos transformados e a sermos agentes de transformação na vida de outros, por meio do renovo do Senhor. Eu te peço nesta noite o renovo do Senhor na vida de cada um dos meus irmãos. Renova-nos, renova-nos, renova-nos. Traga, Senhor, o renovo do Senhor. O renovo, Senhor. O renovo. O renovo. O renovo. O renovo. Traga um renovo. Traga um renovo sobre esta mulher que sofre. Traga um renovo sobre este irmão que não sabe o que fazer. Traga um renovo para aqueles que estão tristes, para aqueles que estão abatidos, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão feridos, machucados. Traga um renovo, Senhor. Derrama do teu bálsamo, do teu óleo fresco sobre as nossas cabeças. Renova-nos. Renova. Por meio do teu renovo, arranca tudo que não te glorifica. Limpa-nos, purifica-nos. Ó Espírito Santo, renova-nos, renova-nos, renova o meu irmão que está sem forças, renova, Senhor, esse pai e esta mãe, renova, traga o teu renovo sobre esse casal, sobre estes cônjuges. O Senhor pode renovar, e o teu renovo pode transformar, porque existe vida digna, existe dignidade antes da eternidade. Eu sei, Senhor Jesus, o Senhor não nos prometeu mansões, o Senhor não nos prometeu riquezas, mas o Senhor disse nas bem-aventuranças que o Senhor ia cuidar de nós, como o Senhor cuida dos pardais. O Senhor ia nos alimentar, o Senhor ia nos vestir. E obrigado porque o Senhor nos tem sustentado. Obrigado porque o Senhor tem dignidade. Antes que a eternidade venha, que cada um dos meus irmãos não se conforme com a vida que tem vivido, que desfrutem da tua presença aqui, e que apresentem seus corpos, para que o mundo veja o Senhor, para que o mundo veja a tua luz, para que o mundo veja o teu brilho, para além das nossas palavras, para que o mundo veja a nossa vida. Em nome de Jesus, que ninguém fique à nossa volta confuso, mas que consigam ver Jesus. Senhor, eu quero ser um discípulo, que quando as pessoas olham, vejam o Senhor. Eu não quero riquezas, oh Jesus, abençoa os meus irmãos. Eu te peço humildemente e te agradeço, em nome de Jesus.
Amém.